Muito bom, vamos lá, continuando com Masechet Avodah Zarah. A gente está no Daf Membet Amud Aleph. A gente viu uma discussão entre Rabi Yohanan e Rabi Shimon ben Lakish. O que acontece com uma idolatria, uma Avodah Zarah, que quebrou sozinha, bateu um vento e quebrou, algo do tipo. De acordo com Rabi Yohanan, ela continua sendo proibida. O Oved Kohavim, o dono dela, o goi dela, dono dela, não desiste da idolatria por causa disso, por ela ter caído e quebrado. E de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, não, na hora que ela caiu e quebrou sozinha, o dono pensa, olha, não protege nem a si mesma, ela com certeza não vai proteger a mim, então ele anula automaticamente essa idolatria. A gente está trazendo perguntas para cá e para lá. Eita, pergunta agora é o seguinte, Rabi Yossi ben Yassian Omer, Rabi Yossi ben Yassian disse o seguinte, Matzat Surat Darkon, se a pessoa encontrou um formato de Darkon. Darkon não é um dragão, Darkon é uma cobra. Uma estátua no formato de uma cobra, Verosho Hatur, com a cabeça cortada, certo? Então era uma estátua no formato de uma cobra e a cabeça está cortada, ou seja, uma estátua que quebrou a priori automaticamente. Vamos ver como. Safek Oved Kochavim Chatcho, Safek Israel Chatcho, Mutar. Se eu tenho dúvida quem quebrou, se foi o Goi ou se foi o Yehudi que quebrou, tá liberado. Vadai sel chatro assur. Mas se eu tenho certeza que foi um Yehudi que quebrou, tá proibido. Amai tiave que avodat kohavim sheshtabra melea. Porque no caso em que eu sei que foi o Yehudi que quebrou, está proibido. Quando eu tenho dúvidas foi o Goi, então eu posso supor que foi o Goi, e o Goi quebrou propositalmente, certo? Não estava quebrado, estava cortado, tá? Já que foi cortado, eu vejo que foi proposital. Então, se foi o Goi que quebrou, então ele anulou a idolatria, na dúvida eu permito. Mas por que quando foi um Yehudi que com certeza quebrou, tá proibido? A priori, quando um Yehudi quebra, não é diferença se o vento quebrou ou se o Yehudi quebrou, a idolatria deveria ser anulada. Então a gente está aqui uma pergunta para Rabi Shimon ben Lakish, que disse que uma idolatria que quebrou por si só, sozinha, automaticamente, bateu um vento e quebrou algo do tipo, ela está liberada, porque quando um Yehudi quebra, ela continua sendo proibida. Responde Agmará, Achanami Kederava, aqui a resposta é a mesma que foi dada em cima, como o Rava falou, que é um decreto, é uma Gzerá de Rabanan, porque se uma idolatria que pertence a um Yehudi, ela não tem anulação. Se a idolatria de um Yehudi não dá para anular, ela é proibida para sempre. Então, já que tem essa cobra, se ela foi cortada, se a cabeça da cobra foi cortada por um Yehudi, tem o risco, tem a suspeita, pelo menos existe um decreto de que talvez o Yehudi levantou essa idolatria, fez Kinyan, e aí já não adianta mais quebrar, porque pertence ao Yehudi para sempre está proibida. Por isso, se eu sei que foi um Yehudi que quebrou, ela está sempre proibida, apesar de eu ter certeza que ele teve intenção de anular mesmo assim, já que pode ser que ele fez Kinyan, ela não tem anulação. Eitvei, pergunta Gmará, Rebeu Sumer, Afloira Kodem Motakshemim Nesha Neviano Sheret Aleem. Aparece na Gmará ou na Mishnah, na continuação, uma braita, talvez não sei se é Mishnah ou uma braita, aparece, tinha um tipo de Avodah Zarah chamada de Asherah. Asherah era uma árvore que faziam da própria árvore idolatria. Então aparece na continuação que é proibido, é proibido plantar legumes na sombra dessa árvore durante o verão. Durante o verão, durante o verão, sim. Durante o verão é proibido plantar. Não, desculpa. De acordo com o Chachamim, sim, de acordo com o Chachamim na continuação, na Braita, é proibido plantar legumes em torno dessa árvore, porque essa árvore faz sombra nos legumes, ela protege os legumes, ela protege os legumes do sol, do verão. Então, os legumes plantados em torno da árvore tiveram prazer, proveito da própria árvore, que é a Asherá, que é uma árvore de idolatria, por isso é proibido plantar lá, porque tanto a idolatria quanto a sombra da idolatria é proibida, e os legumes plantados na sombra dela, ela faz bem para eles, protege eles do sol, por isso é proibido. Mas no inverno, na época de chuvas, que a árvore não ajuda em nada, sim? Então a sombra dela é permitida. Assim falaram com a Hamim. Mirabel se fala que não, que mesmo Bimota Kshamim, mesmo em época de chuva, é proibido, mesmo na época de chuva, é proibido plantar legumes em torno dela, porque tem plantinhas que caem da, da árvore e podem acabar caindo em cima dos legumes, e elas ajudam no crescimento, servem de adubo, servem para dar nutrientes. Então, mesmo as plantinhas que caíram dela, Shinosrotalem, essas plantinhas que caem da árvore, elas ajudam no crescimento dos legumes, por isso é proibido. Aí pergunta a Gemara, Amai, Tiave que Avodat Kochavim.
A priori, essas plantinhas que caíram da árvore e ficaram em cima, por exemplo, dos legumes, não deveriam proibir o legume, porque é igual uma avodat kohavim que quebrou sozinha. De acordo com o Rabi Shimon ben Lakish, uma idolatria que quebrou sozinha com o vento, bateu um vento e quebrou, ela está liberada. As plantas que caem na árvore também caem da árvore, deveriam ser liberadas também, deveriam ser permitidas. Então, por que Rabi Yossi proíbe os legumes plantados em torno da Asherá? Porque podem cair plantas da árvore e cobrirem, ajudarem o crescimento dos legumes. A priori, a planta que caiu da árvore deveria ser permitida, de acordo com o Rabi Shimon ben Lakish. Então, temos aqui uma pergunta, parece como Rabi Yohanan, que uma avodat kohavim que quebrou sozinha, como as plantas da árvore que caíram, está proibido. Fala, não, aqui é diferente, porque a árvore ainda está lá. Tá bom que quebrou um pedacinho, tá bom que caiu uma plantinha da árvore, mas a árvore original ainda, a idolatria inteira está lá. Uma idolatria que quebrou totalmente, não sobrou nada. Sobre isso falou Rish Lakish que está liberado, porque não sobrou idolatria. Mas quando um pedacinho da idolatria quebrou, como é esse o caso, que é uma plantinha da árvore que caiu, Rabi Shimon ben Lakish concorda que está proibido. Pergunta Gemara, será? Veashi fui ainda caravadat kohavim kayemet vekadain tzorchai asura veashi fui mutarim. Vamos não, peraí. A gente encontra que mesmo quando é um pedacinho da idolatria que quebrou, isso é permitido. Como está escrito na Braita que a gente viu antes, se alguém pegou uma idolatria, uma avodat kohavim, uma estátua, uma idolatria de madeira ou de pedra, e alisou, raspou ela, e caiu um pouquinho de poeira, um pouquinho da pedra que foi sendo alisada ou da madeira caiu, essas lascas, ou esse pó da pedra, eles estão permitidos, certo? Ou seja, a gente vê que uma idolatria, que um pedacinho dela foi raspado, foi tirado, esse pedacinho que quebrou está permitido, quando o Goi quebrou ele intencionalmente. De acordo com o Rav Shimon ben Lakish, mesmo quando não foi intencional, mesmo quando caiu e quebrou sozinho, é permitido. Então, também no caso da Asherá, no caso da árvore, mesmo que a idolatria original ainda está de pé, ainda está inteira, o que é quebrado dela deve ser permitido. Igual quando um goi alisa a própria idolatria dele, raspa ela um pouquinho, o que cai está permitido, assim também o que cai da árvore deveria ser permitido. Responde a Gemara, Ravuna Brei Rav Yoshua Amar, Lefish in avodat kohavim betelá derech gdilata. Responde Ravuna Brei Rav Yoshua, não, aqui não é que alguém foi lá e raspou, não é o que alguém desmontou, desconstruiu, quebrou um pedaço da idolatria. É simplesmente a natureza dela, a natureza da idolatria, é que as plantinhas caem com o tempo, quando vai chegando o outono, as plantas começam a cair. Então, já que isso é parte do crescimento natural da idolatria, não é chamado de bitul, não é chamado de anular. Então, de acordo com Rabi Shimon ben Lakish, realmente uma idolatria que quebrou sozinha está permitida. Mas aqui a gente não chama de quebrou sozinha, aqui simplesmente a natureza dela, ela vai crescendo e as folhas vão caindo. Então, isso não é chamado de quebrar, por isso continua sendo proibido. Eite Rabi Shimon ben Lakish Rabi Yochanan. Portanto, Rabi Shimon ben Lakish que disse que uma idolatria que quebrou sozinha está permitida, para Rabi Yochanan, que diz que está proibida. Está escrito o seguinte na Braita: Ken sheberosh ailan shelekdesh. Se tem um ninho numa árvore, certo? Um passarinho construiu um ninho em uma árvore de Ekdesh, uma árvore que pertence ao Beit HaMikdash. Lo nenim velo molim. Por um lado, eu não posso ter aná desse ninho, eu não posso pegar os galhos do ninho e ter proveito dele, velomo ali, mas se eu fiz isso, eu não transgredi a proibição da Torá de Meilá, de sacrilégio, não é considerado que eu tive proveito do Ekdesh, porque não é a árvore é de Ekdesh, mas o ninho próprio, não. Certo? Assim aparece na Braita. Agora, se esse ninho está na árvore, de uma árvore de idolatria, de Asherá, e a tisbacanei significa que eu posso derrubar o ninho, aparentemente. Eu posso derrubar o ninho com um pedaço de madeira e pegar, certo? O ninho está liberado, não tem proibição nenhuma. Então, se o ninho é de Ekdesh, eu não posso ter proveito. Se eu tive proveito, eu não transgredi a proibição da Torá, mas Lechatchila é proibido Midrabanan, Bediavan. Se eu tive proveito, não transgredi a proibição da Torá. De Asherá, de idolatria, não. De idolatria está liberado, eu derrubo, eu não posso subir na árvore, porque é considerado que eu estou me apoiando, estou usando a idolatria, mas se eu conseguir derrubar ela com alguma coisa, eu posso usar os galhos que estão lá para acender a fogueira ou qualquer coisa do tipo, não é proibido. Data, a priori, a gente entende essa braita da seguinte forma: que como o passarinho construiu
esse galho, a priori está se tratando que ele pegou galinhos da própria árvore e construiu o ninho dele, não galho, certo? Ele pegou galhos da própria árvore e construiu o ninho, ou seja, a gente tem aqui uma árvore de idolatria que quebrou naturalmente ou automaticamente, certo? Através do passarinho, não através do dono dela, do idólatra, e está escrito que está liberado, vekatani atis bakané. Está escrito que está liberado. Então, perguntaram, chamando aqui, a gente vê daqui que uma árvore de idolatria, algo que ele é ligado à idolatria, se ele quebrou sozinho, mesmo que ele não foi quebrado através do dono, está liberado, igual esse ninho de passarinho, que o passarinho quebrou a árvore, e o passarinho não tem consciência para anular a idolatria dela, a gente vê que é algo quebrado por si só, sem a participação do dono, mesmo assim, na hora que quebrou, está liberado. Assim pergunta, responde a Gemara, aqui está tratando em qual caso? Que gonde aitei etzim me alma vequintabem. Vamos não, aqui está tratando que o passarinho trouxe galhos de outro lugar, não da própria árvore, por isso está liberado. Por isso não tem din de idolatria nos galhos do ninho. Dica nome de Katari, também dá para provar isso, dá para concluir isso da própria linguagem da nossa Braita. Na Braita está escrito o seguinte, Gabei Ekdesh, lo nenim velo moalim. Com relação ao ninho construído em uma árvore de Ekdesh, sim, de Kodesh, do Beit HaMikdash, está escrito que lechatchila eu não posso ter aná, Rabanan proibiram ter aná disso, e bediavad, se eu usei, não tem proibição de meilá, certo? Assim aparece na Braita. E a alma, se está se tratando que o passarinho trouxe galhos de outro lugar, por isso, com relação a esse ninho construído em uma árvore de Ekdesh, é proibido lechatchila ter aná miderabanan, mas se eu tiver aná, eu não fiz nenhuma transgressão, certo? Eu não transgredi a proibição da Torá. Lo nenim miderabanan, velo moalim mideoraita. Dela o que disse, porque não são de Ekdesh. Esse galho não é de Ekdesh, o passarinho trouxe de outra árvore. Então, por isso, lechatchila Rabanan falaram para não ter proveito, não usar isso, porque Bechoso está numa árvore de Ekdesh, mas Bediavad, se eu usei, não tem que duchar. Ela ia marche mas se está se tratando que o passarinho quebrou pedacinhos de galho da própria árvore de Kodesh, do Beit HaMikdash, e construiu o ninho, a Mailo Moalim, porque não tem surmei lá, a Kedishei, certo? Está se tratando que é Kodesh, que é do Beit HaMikdash. Então, a priori, a gente pode provar do próprio Din da Braita com relação ao Ekdesh, que não está se tratando que esse ninho foi construído dos galhos da própria árvore, sim foi trazido de longe. Se foi trazido de longe, eu entendo porque, né, quando está na árvore de idolatria, eu posso derrubar o ninho e ter proveito dos galhos, porque não são galhos de idolatria. Pergunta Gemara, fala, olha, não obrigatoriamente a sua conclusão da Mishnah, dessa Braita está certa, certo? O que significa isso? Pode ser que realmente está se tratando que o passarinho construiu o ninho dos galhos da própria árvore. E mesmo assim, não é proibido. Por quê? Porque pode ser que a situação é a seguinte, pode ser que está se tratando de galhos que cresceram depois que a árvore foi santificada. No momento em que a árvore é santificada, toda a madeira dela, tudo que tem na árvore é kadosh. Mas o que vai crescendo aos poucos, não tem nisso meilá. Isso pertence ao Beit HaMikdash? Mas se eu tiver proveito do que cresceu depois da santificação da árvore, ele não tem proibição de meilá. Quem teve proveito disso não transgrediu a proibição de sacrilégio, de meilá. Por isso foi dito com relação ao ninho que eu não posso ter aná, e se eu tiver aná, eu não fiz meilá. Mas, não obrigatoriamente, eu preciso explicar que está tratando de galhos que vieram de outro lugar. Certo? Então, de qualquer jeito, essa braita não é prova para nenhum dos dois lados. Rabi Aval fala em nome de Rabi Yochanan, não, Bichal tem outra resposta. Você me perguntou que se o passarinho usou os galhos da árvore de idolatria para construir o ninho está liberado, certo? Assim, não, o que perguntou, por que o ninho está liberado? A priori é um ninho feito de galhos de idolatria. Mas a gente vê daqui que é algo que quebrou sozinho, uma idolatria que quebrou sozinha está liberada. Para Rabi Yochanan, não, o ninho está proibido, os galhos também estão proibidos. O que está dito
escrito na Braita que você pode derrubar o ninho e pegar, não é pegar o ninho, não é pegar os galhos, que os galhos são proibidos com a própria idolatria, é pegar os passarinhos que estão lá, os pintinhos que nasceram nesse ninho. É isso que foi liberado, não a madeira do ninho, não os galhos, e sim os passarinhos. Por isso, não tem a ver com idolatria. Amarlei Rabi Yaakov Rabi Amar Tachlifa. Falou Rabi Yaakov para Rabi Amar Tachlifa, Asber Alecha. Deixa eu te explicar qual é o din aqui. Befrochim kan vekan mutarim, bebeitzim kan vekan asorim. Se tanto faz aquilo ali, ele acrescentou uma alahá a mais com relação ao nosso caso, com relação ao caso em que eu encontrei um ninho em uma árvore de Ekdesh, do Beit HaMikdash, uma árvore de idolatria. Se tem lá passarinhos que conseguem voar sozinhos, certo? Efrochim, pintinhos que conseguem voar, eles estão liberados, porque eles não precisam da árvore, eles estão apoiados na árvore, mas eles não têm necessidade da árvore, então eles não são considerados como parte da árvore, nem de Ekdesh, nem de idolatria. Mas se eu encontrei lá ovos, os ovos estão proibidos, porque os ovos não ficam por si só, eles dependem da árvore, é como se eles fossem uma continuação, uma extensão da árvore. Amaravashi, Vefrochim, Shetzechim Leimam, Kebeitzim Damo. Varavashi e pintinhos, passarinhos pequenininhos que estão crescendo, que eles ainda precisam da mãe, ou seja, eles não vão e caçam sozinhos, eles ficam no ninho esperando a mãe trazer para eles comida, eles são igual ovos, que são proibidos porque eles dependem da árvore, se eles dependem da árvore, eles recebem exatamente o mesmo din da árvore. Próxima Mishnah. Fala Mishnah. Motze kelim velem tzurat chama, tzurat levaná, tzurat drakon, yolichem le'am hamelach. Alguém que encontrou utensílios, kelim, que tem lá o formato do sol. Quer dizer, o Rashi explica aqui que não é um desenho do sol mesmo, e sim tem um desenho de um rei com a sua coroa, e em torno da coroa do rei você tem as estrelas que formam o sol, certo? Como chama? A constelação solar. Ou Tzurat Levanah, a constelação em torno da lua. Tzurat Dracon, ou tem o desenho em cima desse rei, tem o desenho de uma cobra. Yolichem Leamamelach, tudo isso daqui é proibido como idolatria. Não tem conserto, não tem o que fazer com isso. Tem que levar e jogar no Yamamelach para se desintegrar lá. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shala mechubadim asurim, Shala mevuzim mutarim. Fala Rashbag, olha, não é em qualquer clean, qualquer utensílio que encontra esse desenho está proibido. Só se for o utensílio mais importante, que eu sei que não é usado em situações simples demais. Então, realmente, eu entendo que foi feito lichvod a idolatria. Fizeram isso com Betzurat Kavod. Mas se eu encontrei isso desenhado, sei lá, no babador da criança, aí já é uma coisa que não, com certeza não foi feita por Kavod. Então, nesse caso, não tem problema, não está proibido. Fala Gmará, aparece daqui, que se eu encontrei utensílios que tem lá o desenho do sol, da lua ou de uma cobra, certo? O rei com o sol, o rei com a lua ou com a cobra, parece que esses são feitos dele idolatria, ou seja, é proibido, é proibido, eu preciso jogar isso fora, porque esses são formatos, essas são imagens para as quais se faz idolatria. Mas se forem outras imagens, parece a nossa Mishnah, aqui não, Urmin, mas a gente encontra em outro lugar. Ashoched leshum yamim. Alguém que faz shritá num animal em nome do Deus dos mares. Leshum nearot, em nome do Deus dos rios. Leshum midbar, o Deus do deserto. Leshum chamá, leshum levaná, leshum kochavim umazalot. Certo? Alguém que faz um sacrifício em nome do Deus do sol, da lua, das estrelas, das constelações. Leshum Michael Sargadol, ou ele fez um sacrifício em nome do anjo Michael. Leshum Shilshul Katan, ou em nome mesmo de uma tolá. Shilshul é um tipo de verme. Arei elusiv metim. Tudo isso daqui é proibido como korbanot, como sacrifícios feitos para idolatrias. Parece, então, que as pessoas costumam se curvar, costumam fazer de idolatria todos os tipos de astros, sol, lua, estrelas, Michael, ou vermes, qualquer coisa, não só esses três que a gente falou, que é o sol, a lua e a cobra. Então, temos aqui uma contradição. Amarabai, miflach lekol de meshakri palchei, mitzar mefalchei, aneitlata de chashiveitzare leu, palchei leu, lemidechrina lenoi bealma avdei leu. Fala bem pra gente o seguinte, olha.
A verdade é que fazer idolatria, se curvar e rezar para qualquer imagem que o cara encontra por aí, ele reza. Sim, então, qualquer força da natureza, qualquer criatura que tem no mundo, passa na cabeça das pessoas, vou rezar para isso. Então, as pessoas rezam para o sol, para a lua, para o mar, para o deserto, para Michael, para os vermes, qualquer coisa que passa na cabeça da pessoa, o cara vai fazer disso idolatria. Mas para desenhar e fazer disso idolatria é só se for muito importante. Aí é só o sol, a lua e a cobra. Mas outros desenhos são feitos só por beleza, porque acharam um desenho bonitinho. Então, rezar, fazer shritá em nome de alguém, pode ser em nome de qualquer coisa, é idolatria. Mas para fazer um desenho de idolatria, e não um desenho que é só embelezamento, só um enfeite, para ser um desenho de idolatria tem que ser justamente esses daqui que são mais importantes. Manki Rav Sheshet Chumrei Matnita Vetane. Rav Sheshet ele juntava as braitot, as mishnayot que são hamurot, que são mais graves, e falava elas juntas. Ele falou o seguinte: Kol mazalot mutarim. É permitido desenhar qualquer tipo de estrela, qualquer tipo de constelação, chutz mi mazal hamal levaná. Fora o sol e a lua. Fazer um desenho do sol e da lua, da constelação do Sol e da Lua, é proibido. Vechola portzafim mutarim, é permitido desenhar a face de qualquer tipo de animal, qualquer tipo de criatura, utzmi partzuf adam, fora a face, a aparência de uma pessoa. Vechola turot mutarot, utzmi turat darkon, todos os tipos de formatos que a pessoa desenhou, pintou um animal, algo do tipo, é permitido, a não ser que seja darkon, a não ser que seja essa cobra, certo? Que era um tipo realmente de idolatria mais comum. Amarmar, pergunta agora o seguinte: Kol mazal mutarim chutz mazal hamal levaná. Está escrito, foi dito, certo? Rav Sheshet falou que todos os tipos de constelações, mazalot, é permitido desenhar e fazer o formato, fora o sol e a lua. Achabe mais que não, o que está se tratando? Ilema Beose, se está se tratando que, é, que eu fiz isso, ou seja, eu quero desenhar uma das constelações, e Beose Kolmazol Mishari, se está tratando de desenhar as constelações, será que é permitido desenhar qualquer constelação, touro ou aquário, essas coisas, constelações de estrelas? Vertiva, aí está dizendo para o Lotasunoti, Lotasun Kidmutim Mashai, Meshamshim Lefanai Bamarom. Uma das explicações do Pasuk, sabe que tem discussão? Mas uma das explicações do Pasuk está escrito Lota Sunoti, a proibição de construir, de fazer uma idolatria, uma estátua, é válida para qualquer tipo, ou estátua ou desenho também, é válida para qualquer tipo de astro que a Kadosh Baruch Hu criou no céu. Todos eles são proibidos de serem feitos. Então, qualquer tipo de constelação é proibida de ser desenhada. Então, se está tratando sobre fazer, sobre desenhar, qualquer uma é proibida, não só o Sol e a Lua. Ela pshita, então não. Então, a priori está se tratando sobre Bemotse. Está tratando sobre alguém que encontrou um desse feito. Então, se eu encontrei um desse feito, se é Sol e Lua, está proibido. Se é outra coisa, outra constelação, é permitido. Que detnana, motze kelim velem turat hamatrat vanator konech lichem leamamelach. Está tratando que eu encontrei eles prontos. Se eu encontrei eles prontos, eu posso supor que se for um desses, Sol, Lua ou a cobra, é sinal de que é idolatria, por isso tem que levar para o Yamamelech. Mas se for assim, perguntando, mas se está tratando nessa braita, nas braitas que Rav Sheshet trouxe, de alguém que encontrou um utensílio com esse desenho, vamos ver como que está sendo do meio. Pode mutarim, Hutzim Partsufadam. Foi dito no meio dessa braita que Rav Sheshet trouxe que todos os tipos de faces são permitidas. Se eu encontrei um utensílio com a face de um leão, a face de um macaco, a face de uma águia, tudo isso está permitido, a não ser que seja a face de uma pessoa. Ibemotse, mas se está tratando que eu encontrei, não que eu estou fazendo, que eu encontrei, partsufa da minha sursa, eu encontrei o desenho com um utensílio com o rosto de uma pessoa nele, a priori não tem problema. Vetna, ele está ensinando a Mishnah. A Motzei Kelim Velem Tzurat Hamat, Tzurat Levanat, Tzurat Darkon. Yolechem Leama Melach. A nossa Mishnah disse que se eu encontrei um utensílio que tem lá o sol, a lua, uma cobra, esse precisa ser jogado fora. Tzurat Darkonin, Partzufadam Lo. Parece que uma cobra é proibido, mas a face de uma pessoa não. Então está tratando que eu encontrei isso. Se eu encontrei um utensílio que tem o rosto de uma pessoa, deveria ser permitido. Ela pshita beose. Então, não, a gente volta. Está se tratando que eu produzi, eu quero construir. O que eu posso desenhar? Que tipos de desenho eu posso fazer nos utensílios? Então veio o Rav Sheshet e falou, eu posso fazer qualquer uma das estrelas, fora Sol, Lua
fora Sol e Lua. Posso fazer qualquer animal fora o ser humano. Posso fazer a formato de animais fora a cobra. Então, agora volta a pergunta. Ela precisa bem, sim, tá? A priori está se tratando do que eu estou fazendo, mas se eu estiver fazendo, é proibido fazer qualquer tipo de constelação, não Sol e a Lua. Então, responde a o que Dravuna Beit Rav Yoshua. Como Ravuna falou, em nome de Rav Yoshua, filho de Rav Yoshua, vai aparecer mais pra frente, certo? Como ele explicou o Passuk, que Lotasunoti, quando está escrito Passuk Lotasunoti, não é que eu não posso fazer nenhum dos astros que estão no céu, e sim eu não posso fazer nada que tenha aparência de Akadosh Baruch Hu. E BOC, mas pergunta a peraí, se você está me falando que essa braita de Rav Sheshet. Sim, vamos só voltar na braita para entender bem. Isso que Rav Sheshet falou, que todos os tipos de constelação é permitido fora o Sol e a Lua. Todos os tipos de faces é permitido fora de pessoas. Todos os tipos, todos os formatos de animais é permitido fora a cobra. Se está tratando que eu quero fazer, eu quero desenhar nos meus utensílios isso, em Maceifa, vamos ver o que está escrito no fim. Eu não posso fazer o formato de uma cobra. Mas se eu quiser fazer o formato de uma cobra, qual o problema? Veactiva, ele está escrito no Passuco, velotasunotelo riquece, velo rei zahav, certo? Está escrito no Passuco que você não pode fazer de Akadosh Baruch Hu uma estátua de ouro, uma estátua de prata. O formato de Akadosh Baruch Hu ou das constelações, dependendo da explicação, é proibido, mas o formato de um animal não tem problema fazer o desenho de uma cobra. Então não dá para entender a Braita. Elapshita bemotze. Então não está tratando em caso em que eu quero fazer isso, está tratando num caso em que eu encontrei um desses. O que detana motze que ele velem tzurat chama vechulei. Certo? Como a gente encontra na Mishnah, que se eu encontrei utensílios que tem o desenho de um sol, lua e cobra, eu posso supor que provavelmente isso foi usado para idolatria, por isso tem que jogar fora. Então a gente ficou numa dúvida. Se está tratando que eu estou querendo fazer, certo? Eu quero desenhar. Porque é permitido desenhar constelações, tudo deveria ser proibido. Se está tratando que eu encontrei, porque quando eu encontrei a face de um ser, com a face de um homem, de uma pessoa, é proibido, deveria ser permitido. Então a gente fica na dúvida como explicar. Então responde Agmará, Reisha Vesefa Bemotze, Metziata Beose. Fala Agmará que tem três casos nessa de Rav Sheshet, sim? Rav Sheshet falou sobre Sol, Lua, constelações, esse é o caso 1. Pessoas, faces é o caso 2. E o caso 3 é animais. Então, fala Agmará que a Reisha Vesefa está tratando que eu encontrei e o caso do meio que eu quero fazer. Ou seja, a Reisha, que Rav Sheshet falou, que somente é proibido se for o formato do Sol e da Lua, mas outras constelações é permitido, é quando eu encontrei o utensílio assim. Quando eu encontrei o utensílio com um desenho, se é um desenho do Sol e da Lua, é proibido, se é um desenho de qualquer outra constelação, é permitido, mas fazer é tudo proibido. O caso do meio, que está escrito que a face de uma pessoa é proibida, mas a face de animais é permitido, está tratando no caso em que eu quero fazer, eu quero produzir. Fazer o rosto de uma pessoa é proibido, fazer o rosto de animais é permitido, mas se eu encontrei, está tudo liberado. E o último caso, o caso em que eu quero que tem o formato de um animal, de uma cobra, por exemplo, está se tratando que eu encontrei. Se eu encontrei um utensílio com o desenho de uma cobra, é proibido. Outros animais é permitido, mas se eu quiser fazer isso, não tem problema nenhum, porque eu posso fazer qualquer animal. Se eu encontrei feito de cobra, eu posso supor que quem fez isso com intenção de idolatria. Mas se eu quiser fazer Stam como enfeite, não tem problema nenhum. Amarabai fala, Bai, realmente, in Reisha Vesefa Vemotzeu, Metziata Beose, a Reisha Sifa está tratando que eu encontrei os bichos, encontrei dessa forma, e a Sifa está tratando que eu quero fazer, certo? Assim a gente consegue explicar a Sheshet para não ser contraditório com outras fontes. Rava dá outra explicação. Kula Bemotze. Fala Rava, não, tá tudo tratando o que eu encontrei. Eu encontrei um utensílio que tinha desenhos. Se for Sol e Lua é proibido. Outras constelações é permitido porque é enfeite, não idolatria. Se eu encontrei com o rosto de uma pessoa é proibido. O rosto de animais é permitido. Se eu encontrei com o formato de uma cobra é proibido. Outros é permitido. A nossa dúvida fica com relação à pessoa. A priori, se eu encontrei um desenho, uma caneca com o rosto de uma pessoa, deveria ser permitido. Eu não poderia fazer isso, mas se eu encontrei, deveria ser permitido. Por que é proibido? Então, responde Rava. Na primeira explicação, a gente falou que está tratando sobre fazer, não sobre encontrar. Rava traz outra explicação, que mesmo sobre encontrar, às vezes, quando eu encontro um utensílio com o rosto de uma pessoa, é proibida. Quando? Rabiuda aí, essa daqui vai de acordo com Rabiuda. Rabiuda fala o seguinte, Rabiuda Mosif Admut Menikah Vesarapis.
Rabi Yehuda fala que não só sol, lua e cobre é proibido, se eu encontrei um utensílio com uma mulher amamentando, ou com o desenho com o rosto, Sarapis, a gente vai ver logo agora, que Sarapis é o rosto de Yosef, esses dois são proibidos. Ou seja, de acordo com o Rabi Yehuda, mesmo quando eu encontro o rosto de uma pessoa, tem casos em que é proibido, é disso que a Braita está falando. Menikal Shem Chavash Menikal Kol Olam Kulo. Se encontrou uma caneca, um pote, um barril, alguma coisa com o desenho de uma mulher dando a luz, isso daqui vem representando em memória a Havá, que ela trouxe a vida para o mundo, então também era um tipo de idolatria. Sarapis Shem Yosef Shesar Umefiset Kol Olam Kulo. E Sarapis significa Yosef. Yosef ele era o ministro e ele trouxe paz, ele trouxe comida para todo mundo. Então, essas duas faces, a face de uma mulher dando a luz, amamentando, e a face de Yosef, essas duas faces são proibidas. Então, mesmo quando eu encontrei, tem aqui um risco de idolatria. Agora, a proibição é só quando essa face de Yosef está tratando que ele está segurando na mão algum tipo de utensílio com comida, como se ele estivesse oferecendo comida para todo mundo, e a mulher está tratando que ela realmente está com o bebê amamentando. Mas se não é essa situação, se não tem o bebê ou se não tem a comida na mão de Yosef, nesses casos está permitido. Então, paramos por aqui. Escolha.